Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Roberto de Souza, do CTE. E aí, beleza? É, Tranquilo, estamos aqui. Grato pelo convite. Vamos conversar. bastante coisa, né? Tem assunto, como dizem os meninos, tem assunto para mais de metro. Tem assunto para mais de metro. Bob, para poder fazer uma breve descrição do seu currículo aqui, eu vou ter que pegar uma cola, porque eu fiquei impressionado com quanta coisa você já fez na vida. Ó, engenheiro civil, mestre e doutor pela USP, já atuou como diretor na divisão de edificações do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também como presidente no Comitê Brasileiro de Construção Civil da BNT. E hoje segue no comando da CTE, o Centro de Tecnologia de Edificações, empresa líder do segmento de consultoria para esse setor da construção civil há mais de 30 anos. Meus parabéns pela história. Opa, é isso aí. Maravilha. Bob, antes de mais nada, agradecer também aí a BSX, a patrocinadora desse episódio. BSX é uma startup focada em desenvolver soluções IoT para facilitar o dia a dia dos edifícios que a gente tanto conhece, né? Pois é, e vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar disso daqui a pouco. IoT, inteligência artificial e gestão de ativos imobiliários. Maravilha. Roberto de Souza, Bob para os íntimos, vamos lá. Vamos lá. Bob, conta um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho da sua história, fugindo um pouco dessa parte mais institucional aqui, mas o que te trouxe a esse momento de sucesso que você tem hoje na sua carreira? Então, veja só, é uma trajetória que ela vem, ela já inicia meio familiar, né? Meu pai tinha duas construtoras e eu nasci dentro de obra. Legal. 3 anos de idade, 4 anos de idade, subindo obra, subindo escada, etc. e tal. Criei uma conexão, né, com essa questão da construção e decidi fazer engenharia. Fiz a Poli, né, lá na USP, aí fiz o mestrado, fiz o doutorado. Me encantei com a questão de pesquisa, por isso que eu fui para o IPT. Aí montei uma equipe muito legal no IPT, multidisciplinar, já tocava nos assuntos de sustentabilidade desde daquela época. E aí eu resolvi, num certo momento da jornada, mexer muito com qualidade e tecnologia, em criar uma empresa, que foi o CTE, uma empresa privada que ela trouxesse um pouco dos conhecimentos de pesquisa da academia e aproximasse do setor privado, né? Como é que esses dois mundos poderiam se encontrar? Então, o posicionamento foi esse. E o nosso propósito, desde a criação do CTE, sempre foi o de inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade, entendeu? Aí que isso foi orientando as nossas jornadas, jornada da qualidade, a gente preparou 1.700 empresas do setor da construção para ISO 9000 e o PBQPH, dos 800 empreendimentos LEED, mais ou menos, do Brasil, a gente entregou 325, que foi a jornada Caramba. da sustentabilidade, né? A gente tem mais de 30 mil profissionais capacitados e qualificados pelo CTE em cursos e eventos, né? E mais de 3 mil obras gerenciadas em todo o Brasil. Então, sempre meio nessa jornada, muito pautado por inovação, sustentabilidade, agora a questão toda do SG, né? São as pautas, né? Começou com qualidade e hoje as pautas são essas, transformação digital, industrialização da construção. Isso foi nos movimentando, né? Nessa grande jornada profissional, empresarial, empreendedora, né? Inovadora, aproxima muito do mundo das startups, né? Vale do Silício, China, Israel, esse mundo todo é um mundo que te instiga, né? A sair fora da caixa e tá sempre procurando, né? Tá alguns passos à frente, mapeando tendências de mercado e navegando. Vicia, né? Depois que começa é difícil de Depois parar. começa, depois pega o gostinho. Ô Bob, e teve algum momento da sua vida que você consegue identificar hoje que foi o grande gatilho para você empreender, para você criar a CTE? Olha, o grande momento, eu diria que foi como eu vinha do trabalho, formei na Poli, que é uma escola extremamente rigorosa na USP, né? Em termos de formação. O IPT, que é uma verdadeira escola de Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, para quem não conhece, é focado muito na pesquisa, pesquisa tecnológica, etc. e tal. E eu comecei a observar o seguinte, que na verdade aquele era um mundo muito interessante, mas o setor privado carecia muito de conhecimentos produzidos dentro da pesquisa e tal. Eu falei, eu preciso. Aí deu uma inspiração. Pô,
E se eu aproximasse esses dois mundos, né? Não me posicionasse como uma empresa tradicional, eu podia ter aberto uma consultora, eu podia ter aberto uma empresa de projeto, mas como uma empresa, né, de consultoria, mas uma consultoria diferenciada, né? Que fosse trabalhar questões de tecnologia, de inovação, de sustentabilidade, e etc. Aí foi essa inspiração, né? De aproximar esses dois mundos e gerar valor para a sociedade e gerar valor para o setor também, né? Legal, Bob. Te admiro muito como um profissional do nosso segmento, por tudo que você criou e pelo tanto que você colabora com o nosso segmento de engenharia, de construção civil, mas também te admiro muito como líder, que eu conheço vários dos seus liderados, diretores de cada uma dessas áreas de negócio da CTE, e também são pessoas incríveis. Eu queria explorar um pouquinho dessa veia de liderança. Você está aí já com o CTE, completou agora 32 anos, né? Parabéns até Uhum. pelo aniversário. Eu queria entender o que mudou na sua cabeça como líder, como gestor de uma empresa, de quando você criou essa empresa 32 anos atrás, para o Bob de hoje, para a CTE de hoje. Olha, eu acho que tem alguns ensinamentos. Primeiro, que uma empresa, o patrimônio maior dela, e para o nosso, isso são nossos valores explicitados, são as pessoas. Né? Como a gente trabalha com conhecimento, com consultoria, né, a consultoria tem que estar na vanguarda do conhecimento. Né? E quem é que detém e desenvolve esse conhecimento? Pessoas. Então, toda essa linha marcou o desenvolvimento. Então, por exemplo, você falou que conhece os nossos diretores. Hoje eu tenho 30 líderes que são associados do CTE. Eu sou sócio majoritário, eu tenho mais 30. De onde vieram esses 30? Dentro de casa, formados, né? Dentro de casa, com esse conhecimento que você vai desenvolver, como é que você vai se especializar, fez o mestrado, fez o doutorado, qual é a especialização, como é que você está conectado com o mundo em termos de conhecimento, qual o projeto de inovação que você vai desenvolver esse ano, qual é a sua capacidade, os seus soft skills para poder fazer a gestão das pessoas, da sua equipe. Hoje nós somos uma equipe de 202 colaboradores. Cada número conta, Entraram né? mais dois semana passada. São de 202, né? E liderados por esses 30 que eu falei. Né? Alguns são do escalão dos diretores, depois o gestor, gerentes. Mas é esse espírito e a delegação, entendeu? Preparar, delegar, dar autonomia, criar o espírito empreendedor e inovador, isso é muito marcante. É muito marcante. A gente atravessou um momento do setor de construção, você deve lembrar, de 2014 a 2019, desculpa, 2014 a 2017, que foi a crise violenta. O setor quase sumiu. E a Verdade. gente se reinventou nesses 4, 5 anos a partir de um ecossistema de inovação e empreendedorismo. A gente criou 20 startups dentro do CTE, continuou fazendo o que estava fazendo, mas criou 20 startups e empoderou essa liderança para poder sair do outro lado, entendeu? Então, acho que são movimentos, mas a questão essencial é o seguinte, é você reconhecer que as pessoas são o maior patrimônio da empresa. No caso do CTE, isso é explícito, visível, praticável, demonstrável a cada dia, senão você não sai do outro lado. E essa cultura já é desde o início da construção do CTE ou foi algo Sim. que você foi aprendendo com o tempo? E eu te pergunto isso porque assim, muitos fundadores de empresas não têm essa visão de ter associados, né, pessoas para dividir o fardo e também o mérito ali dos Sim. feitos. Não, você veja, é um processo de construção, né? Nós começamos o CTE, nós éramos basicamente em quatro consultores e uma secretária, né? E foi, né? A gente é da época do PC XT ainda, né? Quando comprou o primeiro computador foi sensacional. Então, nessa dimensão é uma. E foram várias jornadas, né? Que a gente foi escalando e conforme você vai mudando de patamar, obviamente que os desafios de gestão de pessoas, de desenvolvimento de liderança, de competências, ele vai mudando. Então, é uma construção. Você aprende, você parte de alguns princípios, aprende com alguma coisa, né, com a história, né, com a prática, e vai transformando isso, vai criando. Aí, na verdade, a gente criou um pouco um estilo, né, de gestão, um estilo de liderança, uma maneira de ser, né, uma cultura muito, muito própria. Né? Legal. E de onde é que vem energia para poder tocar isso tudo?
Ah, não, energia o segredo é o seguinte, é você ser apaixonado pelo que Uhum. você faz. Com paixão, aí você move qualquer coisa. Se você estiver focado, apaixonado e tendo um propósito por trás, que no nosso caso já falei, inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade, Uhum. isso não tem fim, porque você vai repassando isso para os novos colaboradores, quem entra, né, e vai embora e mas a paixão e o legado e o propósito é isso que inspira e te cria energia, né, para você tocar tocar jornadas. Legal, maravilha. Bob, tem uma pergunta aqui, porque eu sei que você é autor de 9 livros técnicos, Uhum. dentro desse segmento da construção civil, muito especializados, e isso sem falar em várias palestras, cursos e artigos que você é autor. De onde que surgiu também essa paixão por compartilhar o conhecimento? Porque também muitas empresas, muitos donos de empresas, a gente percebe que tenta ao máximo ali proteger, esconder o conhecimento para que seja só dele. E na CTL eu identifico desde a fundação de vocês essa preocupação em compartilhar. De onde É. é que surgiu essa paixão? Ele está muito alinhado ao nosso propósito, né? Que é inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Para inspirar mudanças positivas, vou dar um exemplo, dois exemplos práticos, né? Qualidade. Né? Nós desenvolvemos uma metodologia de gestão da qualidade para empresas do setor da construção, metodologia própria, né? Começa assim, vai assado, assim, 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 assado. E começamos a capacitar e implantar ISO 9000, gestão da qualidade, em várias empresas. Chegamos a 1.700 empresas. Só Caramba. que o que acontecia? Quando você vai ali, é uma jornada nova. A sustentabilidade é uma jornada nova. Agora, a jornada do SG, uma jornada nova. A industrialização da construção. O setor carece de conhecimento. Então, é fundamental você compartilhar. Se você não compartilha, você não promove um desenvolvimento setorial. O Uhum. projetista precisa entender de sustentabilidade, o fabricante de material de sustentabilidade, o profissional da consultora, o engenheiro de sustentabilidade, o cara da operação, né, do facilities, da manutenção de sustentabilidade. Você tem que socializar esse conhecimento, por isso compartilhar. E a gente sempre imaginou o seguinte: compartilhar é um ato que tem a ver totalmente com o nosso propósito, ele eleva setorialmente a régua, e quando ele eleva a régua, ele nos empurra para cima também. E nos faz com que a gente vá buscar sempre estar um degrau acima. Então é um ato, né? A gente tem, além dos 9 livros, só no CTE nós temos mais de 20 e-books publicados, não é? Sobre vários assuntos. Isso o que, que é? É resultado de um conhecimento que a gente acumula, compartilha. O compartilhamento é fantástico. Depois vou contar uma experiência que nós estamos vivenciando na rede, Legal, construção digital industrializada e sustentável, que é de puro compartilhamento. legal, legal. Bob, no CTE, por vezes que a gente conversa, você sempre fala de jornadas, né? Você acabou Uhum. de comentar um pouco da jornada da qualidade, da É isso. jornada da eficiência. E agora eu vejo que está muito no seu vocabulário a jornada do ESG. Sim. Eu queria ouvir, nas suas palavras, para o Bob, o que que é o ESG. E hoje, quantas empresas, quantas construtoras, incorporadoras já estão com a CTE nessa jornada de adaptação, adequação de procedimentos? Sim. Veja, o ESG, ele nada mais para mim, ele é, é o conceito do óbvio, né? Que são boas práticas de governança corporativa, governança empresarial, compliance, boas práticas de responsabilidade ambiental e de responsabilidade social. Aí vem o SG, né? O E do ambiental, o S do social e o G do governança. São as boas práticas que uma empresa moderna deve adotar, é orientada a adotar, para ela não só gerar o lucro para os seus acionistas, mas para compartilhar esse lucro com stakeholders, para não gerar só resultado financeiro, gerar resultado ambiental, impacto ambiental positivo, impacto social positivo, entendeu? Então, na verdade, o ESG é isso, é um arcabouço de diretrizes, estratégias que você adota na sua empresa para deixar legado, impactar positivamente o meio ambiente, impactar socialmente e e ter compliance, ter governança, dialogar com os seus stakeholders, ter inclusão social, promover a inclusão social, a diversidade, enfim, são práticas
que vem o quê? Vem do esgotamento do modelo econômico, que, infelizmente, não funcionou. Funcionou até onde funcionou, gerou conhecimento, gerou tecnologia, mas detonou a terra, detonou o meio ambiente. E é insustentável isso. Não é? Criou uma exclusão social. A gente tem ilhas de abundância e ilhas de pobreza. No próprio Brasil existe isso. A pandemia demonstrou isso claramente. Então, o SG chama o setor privado, as empresas, o seguinte: você também é responsável. Não adianta dizer que o Estado que o governo não, você também é responsável. Qual é o teu papel para impactar positivamente o meio ambiente, positivamente a sociedade, e você ser transparente, ético, né, inclusivo, etc. Então é esse chamamento. Você sabe que das 200 maiores PIBs do Brasil, 157 são de empresas privadas. E o chamamento é o seguinte: o que essas 157 podem fazer? Os maiores, depois os médios, os menores, etc. Ou seja, o impacto empresarial é muito forte dentro desse mundo da responsabilidade social, ambiental e da governança. É, e, Então, o SG é essa jornada, né? e realmente dá para perceber que, assim, que não são conceitos secretos que ninguém sabe que é difícil. É, Não, é o óbvio do dia a dia, né? exatamente. E a gente tem feito, você perguntou quantas empresas. Hoje a gente tem com 96 empresas estão conosco na jornada SG. 16 fundos imobiliários, que a gente trabalha com um referencial que é internacional, que é do GRESB, Global Real Estate Sustainable Benchmark, uma entidade que fica na Holanda, que ela criou, tem uma metodologia de ranquear fundos imobiliários. Ela tem 1.500 fundos ranqueados e dá nota SG, de 0 a 10. Se é um fundo imobiliário, me dá as evidências objetivas que você tem e trabalha com governança, os seus aspectos de responsabilidade social e ambiental, analisa lá, uma matriz que eles têm, e dá uma nota. Ó, você ganhou nota 8, ganhou nota 5, 7, né? E, obviamente, o que acontece? Todo o capital raiz, o que é o capital raiz? Fundo de pensão, fundo soberano, está lá batendo no GRESB dizendo o seguinte: ó, me mostra aí os fundos que estão com nota 7 para cima. De 7 para baixo não quero mais olhar. Ou seja, o capital está migrando para o investimento ESG. Né? Então, esses 16 fundos imobiliários, a gente trabalha com a metodologia GRESB. E a gente tem mais 80 empresas privadas, são 70 incorporadoras construtoras e 10 fabricantes de materiais que também estão na jornada do ESG. Aí é o seguinte: a gente criou um referencial próprio, com a cara do setor da construção, baseado em todos os referenciais internacionais do Fórum Econômico Mundial, do GRI, do Pacto Global. Enfim, a gente fez uma leitura disso tudo e adaptou, né, desenhou algo específico para a construção. Então, e aí você veio, aí você tem Itaú, que lançou linha verde, privilegiando empreendimentos que tenham, de empresas que estão na jornada SG. O Santander é a mesma coisa. Então, você vai criando um arcabouço, né, de fundos imobiliários de um lado, né, agentes financeiros do outro, os bancos, e aí o setor vai embora, né? O mundo virou SG e vai se transformar em SG. E nós vamos chegar na base da pirâmide. Nós vamos chegar nos empreiteiros, nós vamos chegar nos prestadores de serviço, nos projetistas e assim por diante. Então é essa a pegada. Engenheiro é fogo, né? ESG é um termo mais subjetivo, já arrumaram um jeito de criar um ranking, um número, Um um ranking método. o nosso referencial para as empresas incorporadoras, consultoras, fabricantes, tem 123 requisitos em 20 dimensões, Caramba. todos mensuráveis. Entendeu? Não é assim: eu sou SG. Então, vamos demonstrar? Qual a evidência objetiva que você tem? Aí vai, dá a nota. Você tendo 123, você atendeu 65. Então faltam mais 60 para você avançar. Ótimo! Olha, estou iluminando a sua jornada, Sim, seu com caminho. certeza. Olha que legal, né? Com certeza. Bob, hoje eu sei que a CTE ela representa o GRESB no Brasil, correto? Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que significa essa representação, mas também eu queria te pedir que você explicasse, até como empreendedor, de onde que surgiu essa ideia de criar uma jornada ESG. Porque hoje o ESG está bombando e eu vejo que a CTE está muito bem posicionada no Uhum, mercado. Já está com uma trilha, com a jornada pronta, uhum. encaminhada, com várias empresas. Então, são duas perguntas. O que significa a CTE ser a representação do GRESB no Brasil e de onde surgiu esse insight de você parar e pensar, poxa, vamos criar um produto para esse nicho, para esse Perfeito. segmento.
O GRESB, como eu falei, é o Global Real Estate Sustainable Benchmark, que é internacional. O GRESB, no passado, ele trabalhava com atributos de sustentabilidade. Ah, você é um fundo, que atributos você considera sustentabilidade? Considera que o empreendimento é certificado, não é? Mas no sustentabilidade ambiental. E nós, do CETES, já trabalhávamos com o GRESB, entendeu? Já fazíamos algumas consultorias para o GRESB, para adequar as empresas ao GRESB e os fundos. Quando veio o ESG, o GRESB mudou a chave. Não, agora eu vou olhar ESG, não é só aspectos de sustentabilidade ambiental. E como eles já nos conheciam e sabia que nós tínhamos já essa pegada junto a fundos, eles nos convidaram. Nós fizemos em setembro de 2021, eu fiz uma live com o CEO do GRESB para 40 fundos, nós fizemos aqui no Brasil, e aí nesse momento ele nos convidou, né, para representar. Representar é o seguinte, é divulgar o GRESB, como metodologia, como uma ferramenta importante, como um referencial importante, e que esse referencial está alinhado, é internacional. O fundo imobiliário que está aqui é um membro da Austrália, dos Estados Unidos, da Ásia, do Japão e qualquer lugar da Europa, entendeu? Então você está trabalhando num patamar mundial. O insight do SG veio em outubro de 2020, exatamente, quando o BlackRock, que é um dos maiores fundos de private equity do mundo, né, faz gestão de uma carteira de 15 trilhões de dólares, que não é pouco, né? O CEO mundial deles designou o seguinte: eles estão em 150 países. O BlackRock não coloca mais um tostão em nenhum empreendimento ou em nenhuma empresa que não tenha princípios e práticas ESG. Quando sinalizou isso, o maior fundo de, de private equity do mundo, ele está dando um sinal, né, que isso vai acontecer. E eu disse assim, vai acontecer, e vai acontecer no mercado imobiliário, com certeza absoluta, não tem por que não, né? Aí a gente reunia no nosso programa de inovação, né, de desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, toda a equipe de líderes, falei, gente, olha, vem por aí. Obviamente, que o que a gente já fazia em sustentabilidade, nossa unidade de negócio de sustentabilidade tem 17 anos. Certificou dos 800 empreendimentos LEED, nós entregamos 325. Isso já era ESG, responsabilidade ambiental. A gente já fazia análise de ciclo de vida de materiais, análise de ciclo de vida de edificações, emissões de carbono. Já vinha na jornada da sustentabilidade ambiental, que era uma pérola do ESG. Eu falei, vamos ampliar e vamos criar um programa ESG corporativo. Aí lançamos, fizemos o desenvolvimento, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro de 2021 nós lançamos o programa com o objetivo de cabeça de startup, né? Vamos fazer um MVP, capturamos umas 8, 10 empresas, faz o protótipo, né? Depois escala. Só que, por surpresa nossa, né, a gente achou que ia capturar 8 10 e estamos com 96, entendeu? Meu Deus. Ou seja, identificou uma dor realmente no mercado e uma tendência, né? E aí foi. Legal. Acho que dá até para tirar uma dica de empreendedorismo aí, né, Bob? Porque às vezes o mercado lá fora já está um pouco mais maduro, um pouco mais desenvolvido do que o nacional, e ter esse olhar atento ao que acontece lá fora pode trazer bons insights. Claro que precisam ser tropicalizados, Sim, né? sim. Mas bons insights. Isso já é algo que você faz há bastante tempo, né? Sim, sim. É uma prática que a gente tem. Nós temos numa das unidades de negócio nosso, que é o Enredes, a principal ação do Enredes, hoje, o principal produto é a rede de construção digital industrializada e sustentável. O que que é essa rede? Ela é um ecossistema de inovação setorial. Tenho 110 empresas nessa rede. Fundo de investimento, incorporadora, construtora, projetista, fabricante de material, fornecedor de tecnologia digital, fornecedor de tecnologia construtiva, startups, administrador de condomínio, contratante de projetos e obras. Então, é a cadeia produtiva toda. E aí é que a gente faz o desenvolvimento compartilhado de inovação, geração de conteúdos inovadores. A gente gerou 1.100 conteúdos inovadores em 4 anos. Mas no escopo do Enredes está a conexão internacional. Então a gente tem a conexão com o Vale do Silício. A gente já fez 3 missões para o Vale do Silício, uma para a China e também com o ecossistema de Israel. Israel nós não fomos porque a pandemia veio e não deu. Mas qual a ideia? Se está conectado com as tendências mundiais, com esses ecossistemas de inovação, ver o que está acontecendo. O que está acontecendo lá, em algum momento, vai acontecer aqui. É uma questão de
timing, né? É uma questão de realidade específica do país, mas que vem. Tendência é tendência. E essas leituras são muito importantes. Então, quando a gente foi no Vale do Silício, a gente identificou a tendência da realidade virtual, da realidade aumentada. O BIM já era uma realidade lá e se intensificou no Brasil. O uso de drones para construção, o IoT, o Big Data, a inteligência artificial como transformação digital. Tendência que vai. O próprio blockchain, né? Que até no Vale do Silício o pessoal fala, não, vai acontecer daqui 5 anos. Já está acontecendo. Né? Tokenização. Hoje a gente fala de tokenização de imóveis. Né? E as NFTs, os criptoativos, já depois veio o metaverso, que também já acelerou. Então, essa conexão internacional é muito importante. Mesma coisa com as tecnologias construtivas, né? Então, a construção metálica, hoje fora daqui já é realidade, os pré-fabricados de concreto. A construção off-site, né? Construção tridimensional modular, já é como a gente mapeou fora, vai acontecer, já está acontecendo no Brasil. A madeira engenheirada, né? Que é uma tecnologia nova, que está bombando e veio com o viés do ESG, da sustentabilidade, já está chegando no Brasil. Já tem uma fábrica operando, uma outra sendo construída para inaugurar essa semana agora. A gente já desenvolveu projetista de arquitetura para madeira engenheirada, projetista de estruturas, porque os projetos eram feitos no Canadá, hoje são feitos no Brasil, o montador. Entendeu? E de onde veio isso? De uma inspiração que você está olhando lá fora. Vai acontecer, vai chegar aqui. Aí você se prepara, você se antecipa, né? A tendência, mapeia, lê a tendência e cria as condições para que elas aconteçam no Brasil. Fenomenal. Bob, a gente fala do tripé, né? Do ESG. Você comentou do meio ambiente, Uhum. da preocupação social e da governança. Não estaria faltando, até diante do que você acabou de responder, uma quarta perna aí, uma perna da tecnologia? Então, a tecnologia, veja, ela assim, por exemplo, vamos pegar tecnologia construtiva, industrialização na construção, ela é uma atitude sustentável. Por quê? Porque ela reduz desperdício, ela qualifica a mão de obra, porque você tem que ter uma especialização para aquilo todo. Ela é ergonomicamente muito mais saudável do que uma construção tradicional. Ela respeita as condições de trabalho, né? A industrialização é uma fábrica que tem ambiente controlado, fechado. Então já de per si é sustentável. E a tecnologia digital é a mesma coisa, né? Para que se bota tecnologia digital? Para otimizar processo, aumentar a produtividade. Se aumenta a produtividade, se gera maior renda, maior salário, e faz inserção. Economiza papel, digitaliza tudo, tira papel da história. Né? Você pega a nossa jornada da qualidade, quando a gente começou, era tudo manual da qualidade, procedimento de alvenaria, tudo em papel. As fichas de verificação de serviço, hoje não existe mais. É tudo no celular. Né? Você faz todas as inspeções de obra, todos os controles, controle de documentos, auditorias, resultados de auditoria, ação corretiva, preventiva, papel. Então, ela é também atitude sustentável. Então, ela já está embutida, né? Se você pegar no ESG, ela está aí dentro já, né? Dentro do processo. Está dissolvido ali no Está meio, né? dissolvido. Mas você fala, mas eu estava mais ou menos dissolvido. Então, beleza, você trabalha com ESG e a minha jornada de transformação digital e industrialização. Ótimo. Legal. Então, né? Então, ESG, transformação digital, industrialização, que é todo um guarda-chuvão de inovação, né? Um guarda-chuva grande da inovação. Aí vai embora. Aí não tem fim. Aí você vai que vai, né? Legal. Pegando essa veia então da tecnologia, mas você estava me falando que hoje vocês já monitoram mais de 200 ativos em tempo real. Queria saber exatamente o que vocês estão monitorando e que insights vocês já tiveram através dessa análise de dados em tempo real. Então, uma das unidades de negócio nosso, que é da operação sustentável, qual era o desafio, né? Primeiro, a gente começou a trabalhar essa unidade que faz a representação do GRESB aqui no Brasil. Então, a gente já começou a preparar os fundos imobiliários para ESG, na metodologia do GRESB. Agora, ativos imobiliários, nesse caso, esses 16 que nós trabalhamos, eles são proprietários de ativos, que são locados. Então, eu tenho edifício de logística alugado, eu tenho edifícios comerciais alugados, basicamente logística, né? E hospital, pode ser um hospital, alguma coisa assim. Mas, enfim, você tem os ativos. Então, 16 fundos tem 200 ativos. Então, como é que esse cara, no ponto de vista da SG, o que ele tem que fazer com o ativo? Cuidar da questão ambiental dos seus ativos. Eficiência energética baixa, consumo de água baixa, né? Senão é um greenwash, né? Exato. Então, você tem que cuidar. Como que a gente resolveu cuidar disso? Vamos botar IoT,
sensor de consumo de água e energia nos edifícios, isso joga para o Big Data, para a nuvem, e por inteligência artificial você faz a gestão online identificando. Então, eles dizem, no ativo imobiliário número 34, o chiller do ar-condicionado está vazando energia. Aí você vai lá e faz a ação corretiva, né? Então, aí você está juntando, aí o que bem que você falou, a tecnologia digital a serviço do ESG e da sustentabilidade, entendeu? Legal. A tecnologia digital, ela é como se ela fosse ferramentas para algo maior, que é sustentabilidade, desempenho sustentável, ESG, entendeu? Legal, tá tudo Então, misturado, tá tudo então. misturado, mas isso é inovador e é poderoso, porque você está lá, os IoTs estão trabalhando. Não tem lá ninguém lendo a conta da luz, da água, pegando planilha, papel, preenche, manda, essa coisa. Não. Ele faz para você, joga. Então é o uso inteligente da tecnologia em benefício da sustentabilidade e da operação sustentável. Essa é até uma pergunta que eu ia te fazer, Bob. Eu queria que você explicasse um pouco mais assim, da importância dessa inteligência artificial para fazer essa análise de dados. Porque, ok, eu não vou ter o técnico, o profissional indo lá e fazendo essa medição, essa aferição em campo, mas também não dá para ter uma pessoa analisando essa enxurrada de dados, né? A gente Sim. precisa de sistemas que façam isso de forma automática. Explica um pouquinho melhor isso. Então, basicamente assim, é o conceito do machine learning, né, e da inteligência artificial, que você vai desenvolver algoritmos que façam essa interpretação de um volume, identifiquem padrões. O que faz o algoritmo? Ele identifica um padrão, né, e ele grava lá na cabeça da máquina, né? E se aquilo sai fora daquele padrão, ele vai dizer, olha, opa, temos aqui um problema, né? Então, de reconhecimento, pode ser nós estamos falando de IoT, né? Que é o padrão que o sensor manda de água e energia. Saiu fora do padrão, mas você pode fazer isso via. A gente está com um projeto agora muito legal de reconhecimento facial por câmeras, né? Você captura a imagem para a segurança do trabalho. Então, a máquina captura, por inteligência artificial, você cria o algoritmo. Se saiu fora do padrão, esse padrão é aqui, o cara tem que ter o capacete, o cinto de segurança, ou assim assado, ele, pumba, dá o alerta. Opa! E não é o técnico de segurança ou o engenheiro que está passando, é a máquina, né? Isso É para o, canteiro de obra é uma beleza, hein? beleza, estamos desenvolvendo, fica pronto agora, né? Uma parceria com uma empresa mundial de captura de imagens com as construtoras da rede de Legal. construção digital industrializada. É uma inovação que vai surgir no mercado esse ano. Legal. Bob, você estava falando agora há pouco também do blockchain, que é um conceito que para muita gente ainda é um pouco desconhecido, um pouco nebuloso, e também da tokenização de ativos. Queria que você explicasse um pouquinho melhor esse conceito blockchain e como que ele se aplica ao nosso mercado da construção civil. Então, o blockchain, né, é aquela rede que nós temos de computadores democrática, né, conectada, via qual você valida certas operações, né? A Bitcoin, valida a operação de transferência de Bitcoin, isso reconhece, não precisa passar no Banco Central, né, para alguém reconhecer. O Então, primeiro que ela cartório, é né? democrática, é no É. cartório, né? Então, é uma grande rede democrática de validação de evidências objetivas e você pode validar operações, né? No caso e tem uma série de conceitos, é uma tecnologia relativamente sofisticada, né? Tem uma série de protocolos, etc. e tal. No caso da construção, mercado imobiliário, você pode usar o blockchain para algumas aplicações. Por exemplo, rastreabilidade. Eu posso registrar em blockchain, por exemplo, todas as evidências objetivas da minha empresa que eu pratico em ESG. Eu sou isso, aquilo. O cara registra, tá lá, e é público. Tá lá, registrado imutável. Você não pode depois mudar. Não, eu falei isso, agora não é bem isso. Deixa eu apagar aqui e fazer. Não, não é. Tá lá, tá lá. Então é pão, queijo, queijo, né? Então, rastreabilidade de ESG, rastreabilidade de sustentabilidade, rastreabilidade da qualidade, rastreabilidade de obras, rastreabilidade de materiais, por exemplo, de construção, da produção, de onde vem a análise do ciclo de vida, o que emitiu, o que não emitiu. Você pode ter toda a jornada, né, de emissões dentro de um blockchain. E uma das aplicações, que é aquela que você disse, é a tokenização de imóveis, né? Então, você, por exemplo, você já tem hoje no Brasil plataforma que faz isso. Você lança um empreendimento dentro da plataforma do blockchain,
em tokens. Então, você, como investidor, pode comprar. Não, eu vou comprar um token que equivale a 2 metros quadrados do imóvel. Né? Né? Outra pessoa compra mais um, mais. Você democratiza. Tá, eu não tenho uma grana de 500 mil reais para comprar um apartamento. Cara, mas eu tenho 5 mil reais e eu gostaria de ser um investidor no mercado imobiliário. Tudo bem. Você vai comprar 10 tokens de 500 reais. Você fica lastreado naquele imóvel. Então, o blockchain se tokeniza de um lado e do outro, o incorporador pode tokenizar o imóvel dele, então é uma forma de captar dinheiro, financiamento, funding para ele realizar o empreendimento, e do outro lado você democratiza o investimento, pequenos investidores compram os tokens e a plataforma permite que você venda no mercado secundário, então ela vai emitindo NFTs, entendeu? E aí vai, mas lastreado no imóvel, né? Que seria o cripto ativo da jogada. Né? Essa é a aplicação mais recente. Há aplicações também para smart contracts, né? Os contratos. Né? Tem muita gente vendendo e faz o registro já no blockchain. Né? Tanto contratos de clientes vendem um apartamento, por exemplo, como contratos com fornecedores. A tendência é isso se espraiar não só na construção, em outros setores Legal. no mercado financeiro, vai embora, de saúde, é uma tendência muito forte, né? Que vai puxar também, esbarra um pouco, não é só isso, mas no metaverso, né? Que é outra tecnologia que também todo mundo achava que ia acontecer e já está acontecendo. Essa plataforma que eu te falei, que existe hoje, ela, no final, quando você vai investir, você entra e você é recebido por um avatar dentro do metaverso e ele vai te mostrar todo o prédio, o que é. Tá interessante, bacana, gostei, vou comprar os tokens aqui, Um tour entendeu? virtual, né? É um tour virtual especial, metaverso, ele te atende, te mostra, etc e tal. Então Tá. são coisas que vão se acelerando, né? Tokenização de ativos, então, imobiliários é como se fosse uma versão moderna de um fundo imobiliário que a gente poderia comprar numa corretora de investimento, por exemplo. É, Dá para fazer essa analogia? é uma captação de funding para viabilizar um empreendimento, por exemplo. De um lado, socializa, do lado dos investidores, que é uma nova forma, né? Uma nova janela de oportunidade, uma nova oportunidade de você investir, Sim. diversificar os seus empreendimentos, socializar. E do outro lado, é uma outra fonte de funding para o incorporador. E que história é essa do Imobcoin? A Mabcoin é a plataforma que foi lançada agora, né, foi lançada até lá no CTE, no mês passado, que foi um trabalho, uma empresa específica que desenvolveu durante 3 anos e meio, quase 4 anos, toda a tecnologia do blockchain, toda a formatação do modelo de negócio e tá chegando ao mercado, né? É uma startup poderosa que está chegando ao mercado e aí, né, testando, conversando com o investidor, com o incorporador, ajustando o modelo. É desenvolvimento, é inovação na veia, né? Mas vem na esteira da tendência e da mudança do impacto positivo, né? Transformação digital, né? Deixando legado. Legal, maravilha. Bob, a gente percebe a transformação dos edifícios, isso muito naquela onda da eficiência, das certificações LEED, Procel, Aqua, várias delas, que eu acho que a CTE trabalha hoje com quase 10 certificações, né? Sim, hoje a gente tem umas 10. Legal. Agora a gente está vendo essa onda também do ESG moldando as empresas para uma nova realidade, para uma nova forma de se enxergar o mundo, os colaboradores, as Hum, empresas. E a gente também vê despontar, sair do mundo das ideias, as smart cities, sim. as cidades inteligentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito e também para que você aterrizasse esse conceito para quem está assistindo a gente. O que já é realidade dentro de cidades inteligentes no Brasil e no mundo? Tá. Perfeito. Uma das unidades de negócios nossas, coincidentemente, é de Smart Cities, né? Legal. A gente tem na sustentabilidade o braço de sustentabilidade, certificações, novos empreendimentos, a operação sustentável, porque empreendimentos que já existem, e a Smart City pegou, ela navega em empreendimentos de escala urbana, né? Então, o conceito básico são loteamentos, projetos de escala urbana, né, comunidades planejadas que trabalham com conceitos profundos de sustentabilidade, e aí você tem outros referenciais, que
que são aplicáveis, tem o Sustainable Sites, tem o Lead ND, tem o Lead for Communities, tem o Fit Well for Communities, outros referenciais, assim como a gente tem lá o LEED, o Aqua, o EDGE lá nas edificações, você tem um conjunto de referenciais aqui. Então, você já começa a desenhar, o master plan já nasce com conceitos fortes, atendendo a referenciais de sustentabilidade. E o que que é o acréscimo aí, além do aspecto de sustentabilidade? São as tecnologias digitais, por isso o Smart Cities, né, que você vai acoplando para monitorar o desempenho sustentável desta cidade, deste bairro planejado, desta comunidade, desse loteamento. Aí nós vamos de novo chegar em IoT, Big Data, inteligência artificial, software de gestão de energia, de água, tráfego, mobilidade urbana, entendeu? Segurança, um arcabouço de tecnologias digitais que você acopla, mas sempre com o seguinte conceito: isso é ferramenta, a tecnologia digital, ela é ferramenta para monitorar o desempenho e a operação sustentável da Smart City, entendeu? Grosso modo, esse é o conceito. No mundo, a gente tem alguns avanços, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, algo já um pouco mais consolidado, porque a cultura de sustentabilidade nesses países é um pouco mais avançada. No Brasil, nós estamos dando primeiros passos. Hoje a gente passou de 50 projetos empreendimentos dentro do CTE com o conceito de Smart City, mas ainda empreendimentos privados, entendeu? Bairros, né? Bairros, loteamentos, né? Empreendimentos de uso misto, etc. e tal, né? O ideal é que a gente caminhe e vai caminhar para você trabalhar na instância das cidades peso, né? Tem já até normas ISO para cidades sustentáveis, cidades inteligentes já disponíveis, um ranking que orienta o município, olha, esse indicador, esse aqui, isso é conceito, quer implantar isso aqui? Vai dando um benchmark, uma orientação para município, mas ainda por aí está embrionário ainda. Acho que tem uma jornada grande, mas é um caminho sem volta também. Legal, Bob. Saindo um pouco dessa operação sustentável e falando agora um pouco de maneira macro, setorial, da construção civil, desse nosso segmento, desse nosso mercado, eu também enxergo que a gente está passando hoje por um momento muito forte de industrialização da construção. Sim. Antes era tudo muito manual, tudo muito Uhum. dependia das pessoas disponíveis em canteiro de obra. Isso está mudando um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre a construção modular, tendências e realidades desse conceito, e também sobre essa industrialização da construção civil a nível nacional. Perfeito. O que que há, né? Há primeiro um movimento, há uma constatação mundial que a produtividade no setor da construção está estagnada há 20 anos. Caramba, Ela não sai do lugar, ela é uma assíntota aqui. Não sai. caramba, Outros, mundial isso? mundial. Em outros setores, se você pega as curvas de produtividade, elas são extremamente inclinadas, avançadas, grandes ganhos de produtividade. E na construção, isso está estagnado. No Brasil é até um pouco mais grave, porque pelos dados do Constru Business, a nossa produtividade até caiu uns 6 a Nossa, 8% nos últimos 10 anos. Então, é grave. E se você vai analisar por que que a produtividade é baixa, fundamentalmente porque os nossos processos construtivos continuam sendo artesanais, mão de obra intensiva, né, tudo moldado em loco e tal, é muito artesanal, muito convencional, né? Então, não consegue. Qual é a tendência mundial, para onde aponta? Industrialização. Outros países já têm isso um pouco mais avançado, mas todos os estudos, McKinsey, Boston Consulting, vários estudos mundiais que existem, apontam a industrialização e a construção off-site como a saída para o aumento da produtividade, né? E o que que a gente tem visto? Tem visto realmente um impulsionamento, a gente vê muito direto na rede, que eu comentei, que é a rede de construção digital industrializada e sustentável. No pilar de industrialização, hoje, na rede, a gente vê avanço das tecnologias em pré-fabricados de concreto, tecnologias em construção metálica, muito forte, steel framing, uso da madeira, o wood framing e a madeira engenheirada, como francamente em desenvolvimento, e pode ser desde uma industrialização que eu chamo de aberta,
Por exemplo, você tem componentes industrializados, fachadas industrializadas. Então, o grande gargalo de uma edificação é fachada, né? Você sobe a Sim. fachada, desce, fica aqueles balancinhos subindo, descendo, né? Uma coisa de, piramidal, né? Do século, dos alguns séculos Do atrás. milênio, né? Aí você pode tirar aquilo, né? Fazer uma fachada pré-moldada, o drywall que já veio, já ajudou nas vedações verticais. Você tem hoje os kits hidráulicos e elétricos, né? O banheiro pronto, você vem, já pode acoplar. Então você pode fazer toda uma industrialização por componentes, escadas pré-fabricadas, sacadas pré-fabricadas, né? Tem uma série de componentes industrializados, e a industrialização aberta. Então isso começa a avançar, avança, está indo bem. E você tem a off-site modular tridimensional, que aí você é disruptivo, né? Você monta um módulo em fábrica, total, ambiente controlado, bota na carreta, transporta e bota um em cima do outro. Tum, 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 tum. Brasil Cubo, por exemplo, faz isso. A Tec Verde, que faz wood framing, faz isso. A Brasil Cubo hoje faz um hospital em 30 dias. No momento da assinatura do contrato, até o hospital está operando. Faz tudo em fábrica, bota na carreta e põe um módulo em cima de módulo e vamos para frente. Então, isso está em franco desenvolvimento. Há gargalos ainda, né? Por exemplo, na construção habitacional, que não seja o Casa Verde e Amarela, do SFH. Mas aí o gargalo o que que é? É o modelo de financiamento, que o banco só financia 70%. E Entendi. 30% o incorporador trabalha com o dinheiro do cliente. Aí fala assim, então eu vou pegar a obra, eu vou sair de 24 meses, vou fazer, tranquilamente a gente faz uma obra habitacional, né, de 20 andares, 25 andares em 6 meses. Fácil, tecnologicamente tranquilo. Agora, não adianta o cara fazer isso em 6 meses, porque o cliente não tem em 6 meses os 30%. Por isso é que ele Alonga. demora 24, aí lançamento é 30 meses, 36 meses, desde o lançamento até o cara. Porque ele trabalha com o dinheiro do cliente. Ele tem 30% ao longo dos 36 meses, mas ele não tem o 30% em 6 meses. Então, o incorporador e o consultor não vai industrializar com a lógica, vai ficar comigo. Agora, se você inverte o raciocínio, por exemplo, para agora uma tendência forte no mercado, habitação para renda, aí faz todo sentido. Uhum. Quanto mais rápido eu coloco o edifício para operar, eu realizo a TIR da renda. Já entra dinheiro, entendeu? Hotel, locação de residencial, lojas, shoppings, eu preciso rapidamente colocar em funcionamento. A industrialização e o off-site é uma beleza, né? Legal. A industrialização com certeza tem esse ganho de eficiência, rapidez na produção, Aham. no desenvolvimento ali do empreendimento. Dá para fazer um comparativo também de custo? Sai mais barato ou mais caro construir um prédio industrializado? Veja, a gente precisa mudar um mindset. Não trata-se de mais barato ou mais caro. Qual o impacto que existe na TIR, no estudo de viabilidade? Tá certo? Porque se eu pego um estudo de viabilidade, como eu falei, de habitação para locação, certo? Quanto mais eu puxo aqui o prazo, mais eu entro eu realizo a TIR. Então, o mindset precisa mudar. Não pode ser custo por metro quadrado, comparando isso com aquilo. Não, é o impacto que tem na TIR. Em alguns empreendimentos faz sentido, em outros não faz sentido. Simples Legal. assim. Então, e hoje a gente vê o impacto na TIR no estudo de viabilidade, e agora a gente está medindo um segundo impacto, que é o impacto ambiental, de emissões de CO2. Então, um sistema convencional, ele emite quanto, né? O aço, o concreto, tudo que é feito, né? Quanto? E um industrializado emite quanto? Tem o menor impacto ambiental? Peraí, se eu ganho na TIR e reduzo o impacto ambiental, eu tenho um ganho importante aqui. Então eu vou navegar, eu vou entrar nessa jornada, entendeu? Justifica essa agilidade, né? Aí justifica. Então mas assim, cada caso é um caso, você precisa analisar um modelo de negócio, o que está fazendo. Então, habitacional para venda é uma coisa, habitação para renda é outra coisa, loja é outra coisa, hotel é outra coisa, shopping é outra coisa. Logística, por exemplo, a mesma coisa, quanto mais rápido, mais você loca. Tudo que é locação, puxa a industrialização para frente. Hospital, preciso botar para funcionar. É. Bob, eu tava pensando aqui, vindo aqui pro estúdio hoje,
passei por dezenas de prédios em construção. São Paulo virou um verdadeiro canteiro de obras aí nesse pós-pandemia, né? Uhum. Será que a escassez de mão de obra também pode servir como um catalisador para esse processo de industrialização? Porque assim, a gente também trabalha nesse segmento e eu vejo que a molecada não está mais tão interessada quanto estava alguns anos atrás. Sim. É um dos fatores indutores. Tem um levantamento recente assim, é de 2 semanas atrás, né? Fresquinho então, hein? Fresquinho, é inédito aqui, em primeira mão vou dar para você esse dado. Nós, por uma série de razões, na verdade é uma empresa que era do nosso grupo, que era o Autodoc, né? Ele trabalha com as catracas digitais que controlam todos os dados dos empreiteiros e funcionários, colaboradores das construtoras que estão dentro do canteiro. Ele controla 11 documentos por operário, se não tiver isso aí, o cara não consegue entrar na obra. E aí você tem acesso a esses dados todos. Vamos fazer uma análise, né, no caso de São Paulo, a idade média hoje de um operário de canteiro de obras, que quer executar essas obras que você viu vindo para cá, hoje é de 35 a 50 anos. Caramba, 35 a 50? 50 anos. O jovem não está sendo atraído para a construção. Esta mão de obra vai envelhecer. Joga isso para 10 anos, o cara de 35 tem 45, o de 50 está com 60. Opa, já é. E é isso aqui. Qual vai ser a atratividade? É a industrialização. Cada vez mais se trabalha com transformação digital, introduz tecnologias digitais dentro das obras. Hoje a gente tem em São Paulo canteiros inteligentes, totalmente digitais, da catraca de entrada até a inspeção da obra com realidade aumentada, né, com QR Code, etc. Acabou aquele monte de projeto, tudo QR Code. Tal. Quanto mais você puxa para a tecnologia digital e industrialização, você sobe a régua. É um operário mais qualificado que você vai precisar, seja da industrialização para dentro da fábrica ou o montador que vai estar. Aí você aumenta o salário, qualifica, aumenta o salário, aumenta a renda, dá atratividade. Então, isso que você falou é perfeito. A mão de obra, a carência, a escassez de mão de obra vai impulsionar a industrialização. Daqui a pouco a equipe técnica toda vai estar com óculos de realidade aumentada, né? Realidade virtual ali, ensinando ao vivo como fazer alguma manobra ali É. da operação. Não, hoje é super legal. Você vê lá o mestre de obras, o encarregado, com o tablet na mão, com o celular, lendo a planta ali, aqui, acolando, fazendo a inspeção da qualidade, está conforme, está não conforme, está liberado, não está liberado, né? Transformação digital na Transformação veia na digital na construção civil, veia né? e industrialização na veia. E a carência de mão de obra será uma das dores, né? Nós vamos ter que mudar de patamar. Com certeza. Bob, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, Opa! mas eu não podia deixar de pedir que você falasse um pouco sobre um projeto que você está encabeçando que eu achei incrível, a gente estava conversando mais cedo, que é a Cidade do Conhecimento. Fala um pouquinho aí sobre esse Tá. projeto e que setores do mercado você espera beneficiar com esse projeto. Perfeito, para dar uma encerrada, né? Para dar uma Uma encerrada. encerrada. E chamar o pessoal, tô vendo vocês ali, ó, chamar para a cidade do conhecimento aqui, ó, aqui tem, ó. O que é a cidade do conhecimento, né? Nos 4 anos de operação da nossa rede, construção digital industrializada, nós geramos 1.100 conteúdos inéditos, não é? De um lado. De um outro lado, eu comecei a observar, nas empresas clientes do CTE, construtoras e mesmo da rede, uma questão de qualificação de mão de obra, porque a escala aumentou muito, como você falou, né? São Paulo virou um canteiro de obras. Tem empresa que passou de 20 para 90 obras durante a pandemia, outras passaram de 5 para 30, né? Então foi um incremento muito grande. Quando foram contratar novos profissionais para assumir essas novas obras ou fazer a gestão de projetos, trabalhar na área de planejamento, enfim, o gap assustou. Opa, essa galera que está chegando está fraca, tecnicamente fraca, comportamentalmente fraca. Então, não consegue, né, tocar de forma adequada essa escala. Aí me instigou o seguinte: de onde esses profissionais estão vindo? Aí eu fui mapear quantas escolas, cursos de arquitetura e urbanismo nós temos no Brasil. 831, que eu quase caí de costas quando eu vi o número. Aí eu falei, na engenharia civil deve ser um pouco melhor. Aí na engenharia civil, 1.198 Meu cursos. Deus do céu. Aí você fica pensando, né? 831 mais 1.190, eu vou fazer uma conta, 2.000. Você tem 2.000 cursos espalhados pelo Brasil, formando que profissional? Quem são os professores que estão formando? Que alunos estão saindo? Não está saindo boa coisa.
É óbvio, estatisticamente, não precisa ser nenhum gênio, né, da educação para perceber que não vai dar certo. Bom, aí o que a gente faz? Dentro dos conceitos de ESG, responsabilidade social, aí a inspiração que houve foi a seguinte: por que a gente não cria um programa chamado Cidade do Conhecimento, onde a gente vá doar aos professores e aos alunos estes 1.100 conteúdos que existem, e eles podem, hoje são 1.100, amanhã pode ser 1.200, 1.300, que as próprias empresas que aderirem ao projeto possam imputar conhecimentos novos, né, e oferecer um conhecimento de primeira linha de mercado para esses profissionais, para esses professores e alunos. E então a gente está desenvolvendo uma plataforma tecnológica e fazendo todas as conexões com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com o Confea, nós tivemos uma reunião com a presidenta da Associação Nacional do Ensino de Arquitetura. Caramba. Agora estamos que junta todos esses professores, tal. E ela ficou entusiasmadíssima e falou: Nossa, vamos que vamos. Então, o projeto Cidade do Conhecimento é isso: é uma grande plataforma tecnológica que será via a qual doaremos conteúdos para professores e estudantes para a gente deixar legado. Entendeu? A gente não pode se conformar que as novas gerações que vão entrar já chegam com a empregabilidade muito baixa, conhecimento que deixa a desejar. Então é tentar ir na fonte, né, da formação e fazer. E hoje nós estamos, né, por isso que pode vir para cá, né, nós estamos procurando, né, aquelas empresas que estão no SG e que querem ter um projeto de responsabilidade social, né, adota esse projeto. A gente cotiza isso e para poder desenvolver a plataforma, o objetivo não é ter lucro, obviamente, é deixar legado. Então, Legal. essa é a história. Fenomenal, Bob. Até porque, assim, às vezes, sem querer também culpar a equipe de docentes, né, que estão nesses 2.000 Sim, cursos aí, mas muitas vezes o aluno que sai hoje de uma faculdade de engenharia, ele está muito pronto para o mercado de 30 anos atrás. pois é. Está defasado. Está defasado. Está E precisamos defasado. acelerar esse desenvolvimento, né? E aí, qual a ideia? Se você vai, e esses conteúdos são fundamentalmente tudo que a gente conversou aqui. São Legal. conteúdos sobre inovação, transformação digital, industrialização, sustentabilidade e ESG, que são temas que não são objeto de disciplinas nas escolas de arquitetura, urbanismo e de engenharia. Então, a ideia é plugar esse cara que está se formando para um profissional do futuro, e não de 30 anos atrás. Essa é a Você- pegada. com certeza você criou uma grande expectativa aí em quem está assistindo a gente. Já Opa! tem previsão de quando que esse projeto vai estar rodando, vai estar Não, no ar? a gente lançou esse projeto faz 15 dias Legal. atrás. Nós estamos em fase de captação de empresas que queiram patrocinar e ter uma cota de responsabilidade social para poder desenvolver o primeiro MVP da plataforma e fazer rodar. Então, está no momento certo. Quem tá ligado no SG e quer deixar Legal, legado, legal. né? E tal. E um número importante, né? Se você somar professores, olha a conta que nós fizemos, estudantes, os profissionais de arquitetura já formados e os profissionais de engenharia civil, eu sei que você é engenheiro mecânico, nem falei disso ainda, mas tem área dos mecânicos aqui. Isso é um impacto em 3 milhões de profissionais. Caramba. É um impacto social muito forte. E daqui a pouco você traduz isso aí para o inglês e espanhol e aí exponencializa o impacto desse projeto, né? Se a gente conseguir fazer no Brasil, já está mais que bom. Legal. Bob, o seu cara. Obrigado, brigadaço por ter participado aqui desse episódio com a gente. Tenho certeza de que as pessoas vão adorar esse bate-papo e que vai agregar bastante conteúdo e conhecimento técnico aí pra galera. Beleza. Grato pela participação. Você que vai nos assistir ainda, vai olhar, né? Ficamos aqui à disposição, CTE, cheguem, vão nos visitar. A gente hoje está num escritório que é certificado prédio LEED e o escritório certificado LEED. É um Legal, escritório conceitual, você já esteve lá, conhece, né? muito bacana. Eficiência energética, tudo que a gente falou aqui, a gente pratica dentro do nosso escritório. Está convidado a nos visitar. E vem com a gente aí nesse projeto da Cidade do Conhecimento, é só me procurar, é roberto@cte.com.br. Pronto, já fiz o Já fez o merchandising aqui. jabá. O cara é fera, né? Bob, obrigado. Valeu. Pessoal, e muito obrigado também a vocês todos que participaram de mais um episódio do Go Talks. Para vocês que ainda não se inscreveram nos nossos canais e ativaram o sininho, faça isso agora para receber aí os próximos convidados que serão tão incríveis quanto foi o Bob.
Muito obrigado. Tchau, tchau.